Gente, começou, né? Começou em Belo Horizonte um dos concursos mais aguardados, que é o Comida de Boteco. E esse ano o tema é livre. 90 bares estão participando. Os pratos possuem preço fixo de R$ 27. E cada delícia, cada delícia, cada delícia. O nosso repórter Tomás Albano foi conferir. Veja só. É o retorno de um festival que, digamos lá, dá água na boca. O tema, Boteco Vive. O boteco ele é sinônimo de alegria e de resistência, né? E mesmo ter passado por todos esses acontecimentos dos últimos anos, os nossos botecos continuam aí vivos, né? E representando essa cultura brasileira. Tudo começou aqui, na nossa querida BH. Tudo começou aqui há 22 anos e estar de volta com essa quantidade de bares também fazendo uma grande festa pela cidade é muito importante para a gente, né? Para os nossos botecos e também para o público que estava com saudade de visitar os seus botecos do coração. São 90 bares participantes. Cada prato tem um preço fixo de R$ 27. Esta é a primeira vez que o concurso é realizado de forma presencial desde o início da pandemia. Este bar, fundado em 1964, participa de praticamente todas as edições. Para este ano, o cardápio escolhido é uma carne de lata, que remonta à boa e velha tradicional culinária mineira. O Comida de Boteco é o resgate da cozinha raiz, né? Que é essa cozinha de vó que a gente não pode esquecer nunca. Geração em geração. Geração em geração. No fim das contas, a tradição, a mineiridade, sempre encanta e se renova. Nossa Senhora, ainda mais depois dessa pandemia aí, que nós quase todo mundo passou dificuldades demais, né? E se participar do evento, traz alegria demais. Alegria no coração. O Boteco Vive. Ô, gente, olha esse Tomás pra vocês verem, né? A gente fica aqui, Tomás fica lá. Vocês estão prestando atenção nisso, né, gente? Agora, então, nós vamos continuar a falar sobre culinária mineira com a chefe de cozinha Márcia Clementino Nunes. Ô, Márcia, que alegria, que honra, né, ter você aqui conosco. Uma alegria. A alegria e a honra é dupla, então, porque eu estou muito contente de estar aqui. A mamãe já participou de vários programas na TV Horizonte, ela tinha um carinho muito especial, era muito recebida com muito carinho, eu me sinto muito feliz. Ah, maravilhoso. Pra quem não sabe, Márcia é filha da Dona Lucinha, né, gente? Então todo mundo conhece a culinária da Dona Lucinha, que começa lá no cerco, a história tão linda, e Mãos de Fada, e a Márcia chefe, também irmã do Zé Marcelo, da Capé, que já esteve aqui também com a gente. Então, vamos lá. Estamos em casa, então. Estamos em casa, graças a Deus. Márcia, vamos lá, então, falar um pouquinho da sua história, né? Como que você já nasce nesse ambiente de culinária? Como que esse desejo vem e começa a trabalhar com culinária? A mamãe, por toda a vida, foi completamente envolvida com a questão do alimento. Ela parece uma missão, uma coisa de destino, porque, por exemplo, minha primeira memória de menina é mamãe com tacho de doce. A minha primeira, eu tento ir mais longe, é o tacho. A mamãe no fogão a lenha, a gente morava em fazenda. Bom, então é uma intimidade, a cozinha é uma intimidade na nossa vida, nós somos uma grande família de 11 irmãos, mas eu cresci com interesses mais ligados à academia, me formei em História e fui deixando, a cozinha estava muito assim na lateral da minha vida. Até que eu digo que foi a maternidade que me trouxe, porque eu tenho filhas gêmeas, e aí a mamãe ao longo da vida fundou restaurantes, por sermos muitos, né? Vai toda a família trabalhando, menos eu. Eu trabalhando em escolas, mas as meninas começaram a crescer e o professor leva muita coisa para casa, né? E aquele papel, é uma prova que eu estava corrigindo, uma queria papel, outra caneta, eu falei, enfim,
Eu falei, mãe, eu estou pensando em dar uma ajuda no restaurante para estar mais próxima. Mas a mamãe tinha uma visão muito madura das coisas. Brincou comigo, você venha, mas não pense que ganhar dinheiro com comida é fácil. Ela já me mostrou a realidade que eu ia entrar na vida real, né? Ela muito batalhadeira, embora o restaurante fosse bastante famoso. Mas ela logo já falou comigo. Como é que a pessoa tem sabedoria? Ela falou, Márcia, eu tenho um projeto de homenagear Oswaldo França Júnior, porque ele em vida fez uma... Eles eram conterrâneos, serranos e muito ligados um ao outro. E eles foram a um evento onde ele, grande escritor, homenageado à época, ele tinha lançado um livro que se chamava... Virou um seriado da Globo, eu esqueci o título agora. Daqui a pouco a gente Jorge lembra. Um Brasileiro. Um viajante de caminhão pelo Brasil inteiro, um seriado maravilhoso. Ele, super na crista da onda, como escritor, virou para ela numa celebridade, numa cerimônia, que ele era homenageado e falou, Dona Lucinha, a senhora, com as suas colheres de pau e suas panelas de pedra, divulga mais Minas e nossa terra do que eu com a minha caneta de ouro. Ah, que lindo! Então, isso nos remete ao tema, inclusive, do convite, a importância da cozinha, que ele via isso. As pessoas de sensibilidade veem a importância do alimento, da cozinha típica, a cultura da cozinha. A cozinha não é só fazer o arroz com feijão, é uma experiência cultural. Né? Um conceito por trás, todo um conceito. Uma história, né, Márcia? Então, você então diria, se eu pergunto para você assim, Márcia, o que é a culinária mineira para você? É uma comida cheia de história, de afetos e de amor? Sem dúvida. E aí eu também, por minha formação sem história, eu vejo ela também com uma importância... A formação da cozinha de Minas, da cozinha mineira, ela tem um processo assim extremamente interessante, porque todo o objetivo da coroa portuguesa sempre foi encontrar minério, pedras preciosas. E o processo colonizador já vinha de mais de 200 anos e cadê o ouro? Não achava. Quando começa o anúncio do ouro, das primeiras descobertas, onde que o ouro estava? As pedras preciosas, os minerais. Nas minas. Distante do litoral demais. Distante do litoral, numa região montanhosa, habitada por índios. Então, é por isso que a cozinha é um conjunto, é um complexo. Porque a topografia fala dela, a geografia fala dela. Então aí a cozinha mineira é gerada dentro do ciclo do ouro e do diamante. E o fato de ser distante do litoral e o anúncio do ouro traz gente demais, porque todos queriam esse anúncio. Todos queriam ouro. Quando fala, tem que comer ouro nas minas, chegava todo mundo. E qual comida que havia? Só o que tinha uma região habitada por índios. O quê? Caça, pesca, coleta, mas isso não era suficiente para alimentar. No primeiro ano, após o anúncio, 6 mil pessoas chegaram. No segundo, 30 mil. A questão alimentar se colocou como... Quer dizer, mamãe brincava não, a historiografia diz... Há pessoas que morriam com pepitas de ouro nas mãos, mas morriam de fome. Trocariam essa pepita por isso que o milho em Minas é chamado ouro em penca. O grão é dourado, né? E eu não sei se foi uma coisa da mamãe, que ela era muito criativa com nomes. A mandioca era chamado pão da terra. O milho, o ouro em pencas. Que lindeza isso, não é? Que riqueza. O milho tinha mais valor naqueles primeiros momentos do que o próprio minério. E o milho deriva uma culinária gigantesca. A cozinha mineira, ela, diante disso, quais são os ingredientes fundamentais para a formação da nossa cozinha? A mandioca, que era nativa, o milho, que começaram a se plantar roças para ter em abundância, o terreno muito fértil, e a cana, que não é nossa, mas se adaptou como sendo. Então, do milho, da mandioca e da cana, se faz todas essas iguarias da nossa cozinha quitanda. E da proteína, a que mais sobressalta é o porco, porque o porco é rústico. Né? Então, qualquer cantinho das casas, das vilas, dos arraiais... Você cria um porco ali que ele sobrevive. Exato, com resto de comida, qualquer coisa. E do porco se aproveita tudo. Então, por isso essa presença tão marcante do porco.
Já eu sou de uma geração, você deve ser também. Nós na nossa geração. Que você é de Diamantina, eu sou de eu sou da idade de Zé Marcílio. Nós somos farinha do mesmo Somos. saco. E você sabe que na minha geração, certamente na sua, frango era comida de domingo. Era. E por quê? Tem uma razão histórica. Por isso que eu falo que a cozinha fala de uma cultura. Olha para você ver, o frango é frágil. Né? Então, até que se formassem terreiros, nessas viagens, trazendo os frangos, morriam no caminho. Até que os casais, que houvesse fartura de frango, terreiro. Então, era uma casa, inclusive é uma receita tradicional mineira que se chama galinha de mulher parida, porque era dada às parturientes, deixado para os doentes. Que é uma canja que fortalece. Fortalece mais porque gorda. Porque não havia abundância. Então, já o porco não. O porco é de todo feijoada, dia. A feijoada, como que sobra lá, os escravos faziam feijoada. E o gado, o estabelecimento do gado na região do Ciclo do Ouro foi difícil também, porque o gado precisa basicamente de pasto e sal. Fazer pasto ali era difícil, o foco era o ouro. E oferecer sal é mais difícil ainda, tinha que vir do litoral. Então, você vê um conjunto de coisas, né? Que maravilhoso. Você citou a feijoada, que é um prato nacional, né? Eu acho que a feijoada é a expressão do Brasil, né? É verdade. Então, aí, ouvindo você contar essa história, a gente, então, chega, obviamente, a uma conclusão. Por que o porco, a carne de porco, ela reina na culinária mineira? Quais são hoje os principais pratos da culinária mineira? Olha, a gente destaca, eu tenho um destaque, assim, para falar de Minas, é costelinha com ora pronobis. Por que eu destaco? Porque a ora pronobis é uma planta nativa de Minas Gerais. Tem um nome santo, né? O nome santo que também tem muita coisa ao redor desse nome, né, Márcia? Tem, muito. Diz que na hora que o padre ficava rosando, na hora do ora pronós, a gente vai lá pegar. Enquanto o padre estava orando, né? Em latim, o ora pro nobis é um nome latim, é uma oração, orai por nós. Exatamente, então, a hora que está rezando, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, o povo ia lá pegar a planta. E é uma planta abundante que, na verdade, assim, tem um pouco de folclore nisso, mas nos muros das igrejas, o ora pro nobis gosta de lugar fresco. E ela precisa de muro, de apoio, porque é planta trepadeira. Então, isso facilitou a abundância da ora pro nobis ao redor da igreja, juntando uma coisa com a outra, um pouquinho de folclore, de criatividade mineira. A planta ficou conhecida assim, mas é a nossa carne. Ela junta a costelinha, então tem abundância, porque a cozinha típica ela tem que ser, ela se faz daquilo que é abundante. Então, eu considero esse um prato importante. Um outro que eu preciso pincelar, que é frango com quiabo e angu, por uma razão. Para você ver que volta na questão histórica. É um prato formado com ingredientes de 3 continentes. O quiabo é africano, o angu é indígena e o frango é europeu. Olha que maravilha. Então, você vê que a cozinha mineira se formou de negros, brancos e índios, fruto de 3 povos, 3 continentes e 3 raças. Daí a importância da nossa cozinha. Riqueza, que riqueza. Tem umas fotos de uns pratos aí, eu queria que fosse chamando. Enquanto as comidas vão vindo nas fotos, a gente vai conversando. E aí, Márcia, você foi para os restaurantes, então. Aí você foi se formar. Aí, bom, com isso a mamãe falou, então você cuida da homenagem ao França Júnior, porque... Aquele prato que está ali Esse prato é um prato que eu batizei de Doce Jequitinhonha, porque é uma homenagem aos rios Doce Jequitinhonha. Tá? Então, ele é um prato que tem banana da terra flambada na cachaça, tilápia no fubá. Esse formato, ele já está alterado, mas o nome do prato foi uma homenagem aos nossos rios, aos rios Doce e Jequitinhonha. E o próximo que vai vir, eu já até sei que é frango molho pardo. Que tava lá, deixa eu ver, põe o próximo pra mim, esse. Frango com quiabo. Frango com quiabo, o quiabo lá, é verdade. Anguzinho, feijãozinho. A gente vai conversar na boca, vai enchendo da gente, não posso, meu Deus do céu. Esses são empratados, que durante todos os anos, durante 32 anos, nós servimos buffet, foi quando a mamãe fundou a casa. Mas com a pandemia, eu passei a servir empratados e serviço à la carte, porque eu tive que alterar, sabe? Verdade. Aí hoje é servido como se fosse um PF, assim, chique. Eu tenho pratos, um PF é um prato executivo, eu sirvo os pratos executivos de segunda a sexta, e o à la carte sábados e de segunda. O Dona Lucinha ainda continua na Padre Odorico? Na Padre Odorico. E também na Não, ali nós agora transformamos aquela casa, a gente tem agora um outro ponto que é para servir apenas delivery. A pandemia mudou todos os negócios. Mudou, e precisa mesmo. Que bom, mas que bacana isso.
que edificou essa Padre Mas a Padre Odorico continua lá como a nossa casa matriz, fundada por mamãe. Muito agradável, gente. Eu lembro quando inaugurou que tinha um rodízio à noite que a gente comia ali, ia você vê comida mineira. Agora está em outro formato, mas as receitas são os modos de fazer, os sabores, todos eles são preservados. Eu brincava com a mãe, eu sou muito mutante, assim, no sentido, gosto de inventar coisa. Ela falou, não faz mal, você não pode mexer nos sabores. E, de fato, nossa cozinha preserva todos os modos de fazer, é completamente artesanal. Tanto que uma vez, assim como você está agora conversando comigo, me entrevistando, certa vez a mamãe estava dando uma entrevista e ela falou assim, por quê? A minha maior inimizade é com abridor de latas. Prova provada de que a cozinha não tem abridor de latas. Não precisa, gente. Para que vou pegar o milho eu tiro lá da penca? Não é? É uma maior inimiga, abridor de muito lindo isso. A riqueza da cozinha mineira, então... A razão principal é essa forma, ela é universal, porque ela é fruto de 3 povos, né? Isso é maravilhoso. E quais os pratos que os mineiros mais gostam? São esses pratos? Olha lá, outro quiabo lá, delícia. O franguinho os pratos que os mineiros mais gostam. A gente vai parar no frango com quiabo e na costelinha, com ora pronobis. Vamos, no molho pardo. No tutu de feijão, o mineiro valoriza muito o tutu com costelinha, com lombo, linguiça e torresmo, São Jóis. E tem que ressaltar o pão de queijo, porque é um prato tão xodó dos mineiros. É uma quitanda, mas tem que ressaltar, porque não há mineiro que não goste de pão de queijo. Não existe ninguém que não goste de pão de queijo, Então, ali hoje o nosso serviço é desse modo, como está sendo mostrado. Aquele é o molho pardo, ó. Ai, que delícia. É o meu predileto. Então nós temos que ir lá. Comer, não pode só ver, né? Não pode só ver, não, porque a gente fica aqui com a boca, ó, desse jeito. Aquele prato lá é qual? Esse aí é, deixa eu ver, tá vendo que o arroz e o feijão vêm à parte? São os nossos executivos. Ali tem o arroz e o feijão. Um angu com uma couvezinha, né? Couve com ovo frito. O ovinho frito. Ali pode ser um prato. Pode ser canjiquinha com costelinha. Gente. Alguma coisa que couve e angu sejam complementos. Eu não estou reconhecendo assim a distância. É que a gente... O problema nosso, né, Márcia, é braço curto. A gente não enxerga, mas não tem problema ali por conta que fica em torno disso mesmo. Mas é um executivo. Toda cozinha mineira, ela não falta arroz, feijão, couve e angu. Nos pratos ensopados. E os pratos secos, que é da herança tropeira, à base de farinha, né? Então, Márcia, e como que é os turistas, né? Os turistas agora estão voltando, né, a visitar e sempre paradas certas dos turistas lá. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que o mineiro é muito hospitaleiro. E o turista, ele está fora do seu ambiente. Então, ele já entra e encontra um ambiente típico. Aquilo já é. Já abraça, né? Já abraça, já acolhe. Ele é recebido com afeto, com carinho, que isso é nosso, dos mineiros. Porque todos nós somos assim. Se ele pegar um Uber, ele vai sentir isso, no táxi, no mercado, em qualquer oi que o mineiro vai dar para ele vai se sentir acolhido. Então, ele já chega de bom humor. E aí ele vai experimentar, no nosso caso, na nossa casa, uma cozinha extremamente de raiz. Então, ele realmente... É muito incomum que ele não saia deslumbrado, né? Verdade. Toda regra tem exceção. Não, a gente sai deslumbrado. Nem sempre a gente é perfeito, mas nós nos esforçamos muito para oferecer a cozinha realmente tradicional, uma experiência de cozinha de raiz. E verdade, e com um know-how. Vocês não chegaram ontem, né? Um know-how, tem muitos anos que vocês estão nessa caminhada, que começa um restaurante pequenininho na Praça do Cerro. Começa antes. A mamãe, durante 20 anos... viajou Brasil afora fazendo festivais de cozinha mineira e levava as cozinheiras e levava os ingredientes. Ela era muito visionária. Danadinha e começa mesmo. Antes ainda, como professora de escola rural, aos 20 anos, quando ela casa, volta para a fazenda, ela vai ser professora e percebe que os alunos dela tinham vergonha de levar como merenda escolar, que não havia, batata doce, cará, banana da terra. Caraca melado, que delícia. Então, o que a mamãe fez? Para valorizar a cozinha típica, com 20 anos, você vê que a mulher que estava vendo 70 anos para frente. Visionária. Ela começou a fazer merenda com os alunos dela. Por exemplo, o dia da canjiquinha. Cada um trazia um punhado de canjiquinha e ela levava a costelinha.
Eles cozinhavam juntos. E olha que lindo. E assim, merendavam. tinha pertença, né? Um grupo que eu faço parte dele. Que importância é isso Não para é aquelas crianças, não é? Então, exato, sentimento de orgulho. Ela falava, vocês, isso que a gente tem no quintal é joia. Você não pode... A limonada é muito mais preciosa do que o refrigerante. Verdade. O fubá é mais precioso que o macarrão, porque é macarrão industrializado. Eles não sabem, não é da nossa cultura. Que a gente bacana, não sabe né? muito fazer massa. Então, você não pode vender seu fubá para comprar macarrão, não. Você tem que fazer angu, canjiquinha. Verdade. Enfim, fazer broa de fubá com queijo, oh, delícia! Quitandas diversas, ela valorizava a cozinha típica, mas já por intuição. De tanto fazer isso, começou a ser convidada a fazer festivais no Brasil afora e levava tudo aquilo e encantava. E levava então, o nome antes de do Minas restaurante, pra ela fora. já estava mostrando Minas fora do Brasil. Verdade. E depois do restaurante, ela passou a morar, ela mostrou o Brasil afora e depois fora do Brasil. Ela dizia que a gente tinha, o mineiro tem tanta cultura, tanta, além da cozinha. O mineiro é cheio de expressões culturais, a devoção popular, as festas religiosas, a cultura, a arte, o desenho. Enfim, ela falou, tem que subir a montanha e falar, olha, nós estamos aqui. Ai, que lindo isso. Gente, eu ficaria... Oh, gente, eu fico a manhã inteira conversando com a Márcia aqui, tranquilamente, mas nosso tempo já estourou. Então, vamos lá. Olha só. O restaurante Dona Lucinha, que fica na Padre Odorico, o Instagram tá aqui, @Dona Lucinha Matriz, tá aqui na tela para vocês. O Instagram da Márcia, @Márcia Clementino Nunes. E, Márcia, lá no Instagram da Dona Lucinha, eles conseguem ver horário de funcionamento, telefone, link na bio, inclusive para reservas. Sim, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Obrigada aí por estar falando dela, porque, de fato, contribui muito para divulgar a cultura mineira. Verdade, né? Verdade. E assim, né, gente, nós vamos rezar aqui, ó, porque a gente vai trazer cozinha aqui pro Manhã da Piedade, pelo menos uma vez por mês nós vamos mostrar a cozinha da Dona Lucinha para nós aqui, né, Márcia? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Márcia, muito obrigada, né? Você parou sua manhã tão corrida, esse horário que o restaurante já tá bombando, para você vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe abundantemente sua família, o restaurante, né? Abençoe suas mãos e que te proteja a cada dia. Amém. Que assim seja para todos nós, né? Amém.